Olá, pessoal. Vou contar uma história aqui para vocês, diferentona. No ano de 2017, eu estava subindo uma avenida na minha cidade e quando chegou numa determinada esquina, eu passei, já ia subindo, era via preferencial, eu já ia subindo e de repente um carro entrou na minha frente, entrou na preferencial. E eu fui e bati nesse carro, bem naquela coluna da porta do carro, eu bati com toda a força. Quando eu bati naquela coluna de carro, eu subi. Eu subi e pulei por cima do carro, assim, voei de dentro daquela frente da bis ali, eu voei para o outro lado do carro. Nesse momento que eu bati ali, a pancada foi tão grande que naquele momento que transcorreu da hora que eu bati até a hora que eu caí do outro lado do carro, eu tive uma experiência quase morte. Nessa experiência quase morte, eu tive um negócio esquisito, uma espécie de uma clareza. Foi como se ficasse assim, uma distância de uns 4 metros, 5 metros de altura, uma luz muito branca, grande, enorme, como se fosse uma nuvem muito branca. E eu percebia apenas o meu rosto dentro daquela luz, só o meu rosto. E de lá, de dentro daquela luz, eu via o meu corpo rodopiando no ar e ele fez uma espécie de uma letra E caiu no chão. No momento que meu corpo caiu no chão, foi a hora que eu acordei. Caí, ouvi o meu corpo raspar no chão, né? E eu caí de bruços. Quando eu caí de bruços, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: será que eu vou funcionar? Será que eu vou conseguir andar? Aí o que eu fiz? Tentei mexer os meus pés, tentei mexer minhas pernas, tentei mexer a minha coluna. E quando eu percebi que não tinha acontecido nada da cintura para baixo, eu tentei levantar o pescoço um pouquinho. Nesse meio tempo veio uma pessoa e falou: não se mexe, não se mexe, não se mexe. Eu fui e abaixei a cabeça, debrucei em cima do braço e fiquei um pouquinho ali. Quando eu fiquei aquele pouquinho, foi como se eu desse uma sumida de novo. Aí eu voltei. No que eu voltei, eu percebi que eu não estava sentindo nenhuma dor. Já estava cheio de gente em volta gritando para eu não me mexer. E eu enfiei a minha mão no bolsinho da bolsa, tirei meu telefone, liguei para os meus filhos e disse que eu havia sofrido um acidente. Nesse meio tempo me levaram para o hospital e tudo, e fizeram os exames, fizeram raio-x e tudo. Não tinha nada mais grave no corpo. Não, no corpo não tinha nada, só escoriações. Eu vim para casa e no momento que eu cheguei em casa, depois de 1h30, 2 horas que eu tinha passado por isso, me veio a clareza de que eu tinha passado por esse processo. Aí eu falei para todas as pessoas em casa: olha, eu viajei, eu fui para outro planeta, eu me vi de dentro de uma nuvem e eu vi o meu corpo rodopiando no espaço. Eu me lembro perfeitamente aquela imagem no espaço, com a bolsa sendo levada assim, tipo no ar, a bolsa que eu estava com ela a tiracolo, né? E aí eu lembro a blusa que eu estava, a calça comprida e o sapato. Não estragou nada, nem a roupa estragou, nada. A bolsa, do jeito que eu caí, ela ficou presa no meu braço e foi dali que eu tirei o telefone para ligar para meus filhos. Nesse meio tempo, como eu já disse, chegou todo mundo, chegou polícia, chegou bombeiro, chegaram os meus filhos e me levaram para o hospital. Quando eu cheguei em casa, que eu dei por fé desse processo que eu tinha passado. E desde essa época, eu tomei um novo rumo na minha vida. Porque quando eu me intriguei com aquela visão que eu tinha tido durante o acidente, eu comecei a falar: o que foi isso? Pensar: o que foi isso? O que foi isso? Aí eu resolvi escrever na barrinha do Google: pessoas que se veem durante acidentes. Foi essa frase que eu escrevi, nunca vou me esquecer. Quando eu abri, veio uma série de vídeos no Google que explicavam sobre experiência quase morte. Algumas pessoas dizem que isso é
é um processo científico, outros dizem que é um processo emocional, outros dizem que é uma experiência quase morte, que eu não sei explicar o que é isso, porque eu não sou da área, né? Eu só sei que muitas pessoas passam por isso e eu também passei. E esse momento foi fundamental para eu tomar outro rumo na minha vida em relação ao que eu pensava sobre ter uma alma, não ter uma alma, acreditar em algo superior a mim, entendeu? Então, isso é muito interessante. E existem inúmeras pessoas que passam por esse processo. Quando você começa a pesquisar, você descobre. E isso aconteceu comigo e foi um divisor de águas na minha vida. Depois desse tempo, eu entrei pelo caminho do autoconhecimento e desde esse tempo é maravilhoso saber um pouco mais sobre mim, saber um pouco mais sobre Deus, saber um pouco mais sobre esses processos que nós não conseguimos decifrar, mas que são intrigantes e acontecem com muitas pessoas. Então, eu passei por uma minúscula EQM, mas foi suficiente para que eu desse uma acordada muito boa para a minha vida.